Olha, nesse vídeo eu vou jogar uma real com você sobre como que a gente vai fazer para tirar o Lula da cadeia. Vocês já repararam que não interessa se as provas foram fraudadas, não interessa o que aconteceu entre o Dallagnol e o Sérgio Moro. O STF sempre arruma uma forma de dar uma barrigada no que está acontecendo, empurrar o julgamento para frente e ir adiando o que está acontecendo, ou seja, a prisão ilegal do Lula. Ao mesmo tempo, vocês repararam que de vez em quando saem umas pesquisas de popularidade do Bolsonaro, pesquisa de popularidade do Sérgio Moro? O jogo político, o jogo do poder judiciário é baseado na opinião pública, o que significa que não interessa o que está escrito na Constituição, não interessa o que está escrito nas leis. Quando se trata do julgamento de uma pessoa do tamanho do ex-presidente Lula, quando se trata da derrubada de uma pessoa do tamanho do Sérgio Moro, o que os ministros querem saber é como que a opinião pública vai reagir. Isso mesmo, trata-se de um STF totalmente acovardado que está jogando com aquilo que for dar mais certo. O que significa isso? Significa que na prática, para a gente conseguir tirar o Sérgio Moro do poder, e para a gente conseguir tirar o Lula da cadeia, a gente não precisa fazer teses jurídicas maravilhosas, a gente não precisa provar que o caso do Lula foi um conluio entre o Sérgio Moro e o Dallagnol. Está mais que provado, está claro. Os ministros não têm dúvidas a respeito disso. Por que o Lula está preso? O Lula está preso porque o Moro ainda tem um pouco da opinião pública. E o que eu estou fazendo nesse momento é um convite para que você trabalhe no derretimento do Sérgio Moro. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso conversando com aquele amigo coxinha que você tem, aquele amigo que apoia o Sérgio Moro, a respeito do que a Operação Lava Jato fez no Brasil. Isso é muito importante, pessoal, porque quem apoia o Sérgio Moro não gosta do ex-presidente Lula. Esse papo de que a prisão do Lula foi uma coisa ilegal, o cara não tá nem aí para isso. O mau caráter quer o Lula preso de qualquer maneira, mesmo que de uma forma ilegal. Porque a Globo fez a cabeça dele para pensar desse jeito. Como que você vai julgar com o mau caráter? Você vai falar com ele sobre como o Brasil perdeu com essa brincadeira de Operação Lava Jato. Por causa da Operação Lava Jato, o Brasil perdeu suas indústrias. Por causa da Operação Lava Jato, o Brasil entrou no maior desemprego da sua história. Eu sei que existe uma conversinha a respeito do fato de que a Operação Lava Jato não causou desemprego. O desemprego foi causado pelo PT. No final desse vídeo eu vou trazer para você o subsídio para você entender e explicar para o seu amigo que não. O Brasil fechou 2014 com o menor desemprego da sua história, o PIB estava crescendo, estava tudo muito bem. A partir do momento em que a Operação Lava Jato começou a desmoralizar o Brasil ao redor do mundo, o Brasil perdeu reputação e perdeu investimentos. A partir do momento em que a Rede Globo começou a falar que a gente estava vivendo a maior crise da nossa história, o povo parou de comprar, e porque o povo parou de comprar, o povo parou de produzir, desemprego gerando. E ao mesmo tempo, quando a Lava Jato começou a focar nas grandes empresas brasileiras, elas despediram pessoas, porque elas pararam de funcionar, muita gente ficou desempregada. Nós tivemos esse processo de desemprego em massa que não foi uma coincidência. A Operação Lava Jato foi para isso. A Operação Lava Jato foi exatamente para destruir a economia brasileira. Ah, mas por quê, gente? A economia bombando no Brasil é um obstáculo para os Estados Unidos. Vocês sabiam que o desemprego nos Estados Unidos, após a quebra do Brasil, ele está o menor da sua história? Isso mesmo. O desemprego gerado no Brasil gerou emprego nos Estados Unidos. As empresas que foram quebradas no Brasil, elas geraram oportunidade para que empresas crescessem nos Estados Unidos, empresas que vendem para fora, empresas que exportam, empresas que atendem o resto do mundo, como o Brasil estava atendendo antes. Então é muito importante que você entenda que, primeiro, o STF não está procurando motivos legais ou constitucionais para libertar o ex-presidente Lula. O STF está esperando o Moro derreter na opinião pública. Mais importante, o STF está esperando a hora certa em que ele vai ter coragem de tirar o Lula da cadeia e botar o Moro na cadeia sem ter uma revolta popular. O Moro ainda tem 50% de aprovação pública. E olha, para essa aprovação cair, nós temos que trabalhar no derretimento do Moro. E aí, quando as pessoas falarem que o PT quebrou o Brasil, eu quero que você explique usando esses argumentos que eu trago para você agora na sequência. Então, presta atenção nesse vídeo. Eu não vou mostrar só os dados, eu vou te ensinar a procurar os dados e mostrar para os seus colegas como que o PT quebrou o Brasil. Vamos lá.
Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita significa PIB por pessoa, 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui, não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano. Ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Isso é muito importante, porque tem comentários que foram criados do tipo, olha, o PT recebeu a carne e está devolvendo só o osso. Não é muito bem assim não. Se prestar atenção, o PT recebeu o Brasil mais ou menos 5 vezes menor. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Tá, veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Agora, se algum colega não acreditar que o coeficiente Gini significa como a renda é distribuída em determinada localidade, eu gostaria de ensinar para você como pesquisar isso aqui na internet. Escreva Gini índice português. Então você vai abrir aqui, ó, o Wikipedia, e tá a explicação aqui. O coeficiente Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico Gini. E o que é o importante? O coeficiente Gini consiste em um número de 0 até 1. Onde 0 corresponde à completa igualdade e o 1 corresponde à completa desigualdade. Ou seja, quanto menor o número, mais distribuída é a renda numa sociedade. Então agora eu vou mostrar para vocês a derradeira, que é onde eles mais falam, que é a questão dos empregos. Os empregos eles foram destruídos exatamente pela Operação Lava Jato. Não, o PT causou o maior desemprego da história. Então vamos pesquisar no Google para a gente ver a taxa de desemprego no Brasil. Então tá aqui, pessoal, ó. Aqui, pesquisa, desemprego Brasil, FHC e Lula. Você pode utilizar qualquer gráfico para mostrar para eles. Tem várias opções de gráficos aqui. E todos os gráficos vão mostrar basicamente a mesma coisa, que é uma queda, assim, considerável na taxa de desemprego até o governo da Dilma. O que acontece? O desemprego, ele começa, isso aqui é a taxa do governo, olha que interessante. O desemprego durante o FHC, Lula 1, olha como é que o desemprego ele vai caindo até o final do governo da Dilma 1. O que causou o desemprego no Brasil? Foi o PT? Vamos raciocinar aqui usando a própria cabeça e não usando o sentimento. Olha só, o PT pegou o governo do FHC com o desemprego lá em cima. Durante todo o período, o PT foi só reduzindo a taxa de desemprego, isso aqui. Aí chega nesse ponto aqui, no final do primeiro mandato da Dilma, começa o espetáculo da Operação Lava Jato. E o que a gente tem como resultado? O desemprego sobe de uma vez só. O cara tem que ser muito ignorante para querer continuar com essa loucura dizendo que foi o PT que realmente causou o desemprego, sendo que está aqui de uma forma muito clara, até o final do primeiro mandato da Dilma, quando não tinham tantas interferências no governo, quando não tinha o Aécio Neves fazendo as pautas bomba e travando o Congresso para prejudicar a Dilma, e quando não tinha o espetáculo da Operação Lava Jato, o desemprego só estava caindo. Então, gente, é muito óbvio. A Operação Lava Jato é esse momento aqui, ó, onde o Brasil quebra, o desemprego sobe de uma vez só, o PIB volta a cair. E aí eu vou trazer para vocês mais uma informação que saiu aqui junto com essa informação
do Desemprego Brasil, que é isso aqui, ó. Olha que interessante para vocês mostrarem também para os seus amigos. Falências requeridas. Peraí, foi o PT que quebrou o Brasil. Mas durante o governo Lula e Dilma, o número de falências requeridas diminuiu drasticamente. Pelo gráfico, a gente vê, eu não estou conseguindo ler os números, mas a gente vê que as falências requeridas no final do governo Dilma, antes da Operação Lava Jato, era 10 vezes menos do que o final do mandato aqui do governo FHC. Olha o que foi o governo FHC em média. Olha o que aconteceu durante o governo Lula. Durante o governo Dilma, o número de falências só caiu. E volto no desemprego, isso agradecendo vocês pela compreensão desse trabalho. E lembro, é muito importante ter paciência com o eleitor do Bolsonaro. Esse argumento de que o desemprego foi causado pelo PT, você consegue, através disso aqui, mostrar que não foi o PT. O PT governou 12 anos reduzindo o desemprego. A diferença que teve no final do primeiro mandato da Dilma e no início do segundo mandato da Dilma foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato está aqui, ó. Ah, não, mas a roubalheira não, peraí, então me explica por que o desemprego só caiu. Ah, mas é porque roubou Petrobras. Não, me explica por que o desemprego caiu, o PIB subiu e a desigualdade reduziu. O evento que marca o início da desgraça econômica brasileira foi quando a Globo atacou a economia brasileira, promoveu a Operação Lava Jato e o Brasil começou a ter Sérgio Moro como herói. É preciso reduzir a popularidade desse cara. Esse cara causou o maior desemprego da nossa história, a maior crise política e social. Ele dividiu brasileiros. A maior desgraça desse país chama-se Sérgio Moro. Se a gente acaba com a popularidade dele, a gente liberta o Lula e a gente volta a crescer. Muito obrigado, se inscreva aí no canal Leonardo Stolpa, ajude a compartilhar o meu trabalho, ajude a crescer esse trabalho que eu faço há 3 anos e obviamente agora está muito mais fácil para a gente lutar contra tudo isso. Muito obrigado e até mais.